Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula Maker. Na aula Maker nós sempre produzimos alguma coisa, não é isso? Sempre colocamos a mão na massa. E eu costumo trazer dicas aqui, sugestões para vocês, para que sejam momentos mais interativos, mais divertidos, inclusive. Hoje eu vim falar sobre coisas que são bem importantes na vida da gente. O estudo, não é isso? Estudar é muito importante para a nossa vida. Não somente para que lá no futuro vocês tenham uma profissão, sejam realizados quanto a isso, não. Mas que estudar é algo que nos faz falar melhor, compreender melhor várias coisas, ter mais criatividade, mais inteligência também, porque o estudo proporciona também o treino de habilidades, a um conhecimento geral da vida. E estudando naquele ambiente escolar, por exemplo, nós temos várias oportunidades de brincar, de sorrir, se divertir também, não é isso? E tudo isso faz tão bem para a vida da gente, faz a gente ser mais feliz. E estudar, brincar, sorrir e ser feliz, uma combinação perfeita. Gente, também perfeito é esse poema aí da Ruth Rocha, que é Os Direitos das Crianças. Gente, olha, o poema é enorme, não é? Mas eu vou escolher alguns trechos aqui para falar para vocês. Esse poema é muito legal. E ele diz aqui: toda criança no mundo, lá no primeiro parágrafo, na primeira estrofe, aliás, toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Depois ele continua dizendo assim: mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir história do avô. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom do cachorro quente. Festejar aniversário com bala, bolo e balão, brincar com muitos amigos, dar pulo no colchão. Crianças com muita figura, livros com muita figura, fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Gente, ser criança é tudo de bom, não é? E ter tudo isso aí é direito de cada um de vocês. E falando sobre isso, sobre todo esse divertimento aí que a criança ela tem o direito de ter, eu trago hoje uma dica para vocês, tá bom? Uma dica de brincadeira bem fácil de produzir. Minha gente, só em produzir já é uma coisa bem legal. E depois de produzir, brincar um pouquinho. Eu chamei essa brincadeira de caça combinação de cores. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá bom? Por que que eu dei esse nome? Lembra do caça-palavras? Que são várias palavras que estão ali, escondidas no meio de várias letras que estão bem embaralhadas e nós temos que caçar, encontrar algumas palavras ali, não é isso? Então aí tem umas combinações de cores feitas propositalmente, em que esses palitinhos que estão aí ao lado, essas cores vão se encaixar perfeitamente, tá bom? Olha, e não é tão fácil assim depois fazer, não, encaixar essas cores aí, não. É um desafio também, tá certo, gente? Então, para fazer aí essa brincadeira, né, essa atividade, é bem simples, como vocês podem ver aí, materiais bem fáceis. Vamos lá que eu vou passar para vocês passo a passo para fazer essa atividade. Você vai precisar de, tomem nota aí, uma bandeja de ovo, de ovos, como assim que vocês estão vendo aí, pode pedir até em alguma barraquinha aí, se não tiver em casa, se tiver jogado fora, não é? Ou então espera comprar para poder fazer também. Se você fizer naquela que, sabe aquela parte que é transparente, que cobre a bandeja, também dá certo fazer ali. Agora só que não vai poder usar a cola branca, porque aquela dali é de plástico e fica ruim de colar o plástico no papel, não é? Papéis, pedacinhos de papéis. Tá vendo que eu digo sempre para vocês? Quando fizerem alguma atividade que sobrar pedacinhos de papéis, por menorzinho que seja, não jogue fora não, deixa guardadinho no saquinho, no envelope, porque depois vão precisar. E para essa daí são pedacinhos mesmo pequenininhos. Aí vocês vão precisar de uma régua, de uma tesoura,
cola e uma canetinha para fazer os desenhos, tá bom? E esses palitinhos que vocês estão vendo aí ao lado são justamente para colocar as bolinhas de papel, como vocês estão vendo aí. Gente, eu não tinha palito de picolé. É suficiente, só tinha esse daí da foto e outro não ia dar. E como eu precisei de 8 palitos, então não tinha como, não é o que é que eu fiz. E também não tinha palito de churrasco, que também ficaria bom. Mas eu tinha palito que eu guardei aqui por acaso. Sabe o hashi, que é aquele os pauzinhos para comer a comida chinesa. Então, eu deixei guardado. Ainda bem que eu guardei, porque o que é que eu fiz? Eu peguei os palitos, eu medi no tamanho do palito de picolé, porque é um tamanho perfeito aí para encaixar as bolinhas nessa bandeja. E eu cortei o palito. Você pode pedir aí para o seu pai, para sua mãe, para fazer esse corte no palito, porque esse palitinho aí é um pouquinho duro. Agora, se for um palito de churrasco, por exemplo, dá para fazer com a tesoura, não é? Vocês não, peçam para um adulto fazer, tá bom? Porque é duro mesmo, até para vocês vai ser mais complicado. Mas se você fizer com um palito de picolé, perfeito, porque você não precisa fazer corte nenhum, já tem um tamanho legal para fazer isso aí, tá bom? Então, esses são os materiais, gente, somente esses daí. Professor, eu não tenho um papel colorido. Pega o papel branco e você vai pintar, pode ser com cera mesmo, pinta. Eu coloquei essas cores aí, essas 5 cores: laranja, o verde, rosa, amarelo e o azul. Se você tiver outras cores aí, você substituir. E se você tiver somente o branco, você pinta o papel branco de várias cores. É o seguinte: pega um pedaço de papel, pinta de azul, outro de verde e assim vai, tá bom? Então vamos lá para o passo a passo. Como é que você vai fazer? Gente, eu peguei o próprio buraquinho da tesoura de encaixar os dedos. Eu usei como molde e fiz vários círculos, tá bom? E aí vocês vão ver a quantidade de círculos olhando para aquela imagem principal. Deixa eu voltar aqui para a imagem principal aqui. Foi assim que eu fiz o meu, tá bom? Eu contei assim, olha, quantos círculos rosas? 1, 2, 3. 3 círculos rosas. Quantos amarelos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 amarelos. Quantos azuis? 1, 2, 3, 4, 5. 5 círculos azuis. Quantos verdes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 verde e acho que já falei todos, não foi? São 5 cores. Pronto. Olhando para essa imagem aí, olhando para essa imagem, vocês vão anotar quantas cores vão precisar. E são essas que eu falei mesmo, são poucas. Eu sei que dão 24 bolinhas. Por isso precisa de 8 palitos, porque 24 cores, em cada palito terá 3, então 24 dividido por 3, 8 palitos, tá bom? Então deixa eu voltar lá para o modo de fazer. Então, eu fiz os círculos aí com o próprio círculozinho da tesoura e depois, logicamente, eu recortei os círculos e com a cola branca mesmo, com a cola que você tiver aí, faz o teste. Eu coloquei o pinguinho de cola no palito e grudei a bolinha. E aí eu fiz aquela combinação de cores que você está vendo aí. Se você quiser fazer uma combinação diferente, tudo bem. Mas se você fizer dessa combinação que eu fiz aí, dá certo, tá bom? Você não vai, assim, se preocupar tanto para poder você estar testando quais são as combinações. Eu fiz dessa maneira aí, eu só fiz trocar algumas, eu peguei a imagem da internet e eu só fiz inverter, porque na internet tinha vermelho, eu não tinha vermelho, e aí eu usei o laranja, ou seja, eu só substituí uma cor, mas eu procurei fazer com aquela combinação que estava lá, porque eu achei ótima, tá bom? E aí depois, eu peguei aquela régua que eu mostrei lá nos materiais, eu fiz assim, peguei no papel, medi uma tirinha e cortei pedacinhos cortei quadrinhos, justamente para poder colar na bandeja. Aí agora a gente só vai montar, gente. Vejam que aí os meus palitinhos já estão todos colados, tá vendo? Com os palitinhos com as bolinhas, as combinações. E depois eu fui colando na bandeja. Como foi que eu fiz essa combinação? Olha como ficou. Eu coloquei os palitos em cima e já coloquei o palito em cima já feito com as bolinhas. E aí eu fui e colei na combinação.
Aí peguei outro palito, fiz outra combinação já, por exemplo, na horizontal. Aí já colei de acordo com aquela combinação, entendeu? Eu fui colocando na vertical e na horizontal os palitinhos e fui colando. E aí vocês estão vendo que sobraram uns espaços, não foi? Esses espaços aí eu coloquei uma cor aleatória, igual o caça-palavras, que quando tem a palavra lá no meio, tem outras letras lá ao redor para confundir um pouquinho, não é? Aí nesses espaços aí sem nada, vejam que eu colei uma cor que não tem nada a ver com as cores que fazem parte aí. Coloquei um verde claro. Entenderam, pessoal? É super fácil, tá bom? E aí vai ficar assim como eu vou mostrar para vocês agora. Bem facilzinho de fazer. E aí, não é simples? E aí, como é que você pode fazer, minha gente? Olha, falando sério. Sabe esse pequeno videozinho que eu fiz aí? Eu fiquei um tempão assim, olha, tentando combinar as cores. E é isso que é o interessante, porque se for fácil demais, vai ficar um pouquinho sem graça, não é? Então, como eu coloquei as cores aí, até repetidas, algumas cores perto, que foi para confundir um pouquinho. Se você usar essa combinação aí, eu tenho certeza que vai dar certo. E aí, depois que você treinar bastante, você pode até colocar um relógio como um cronômetro e você ir fazendo as combinações e ver quanto tempo você demora. E depois você pode até desafiar alguém também a fazer. Ou então, cada um recebe 4 palitos e aí vão tentando na mesma hora ver quem consegue colocar os 4 primeiros. Ou então, você coloca os 8 palitos, conta quanto tempo deu e depois a outra pessoa coloca e vê quem conseguiu fazer num tempo menor. Por exemplo, pode ser assim, não é? Então, várias maneiras, minha gente. Usem a criatividade de vocês e aí vocês podem ver como é que vocês vão fazer essa brincadeira, porque eu achei super legal. E além de ser um momento de você ficar lá descontraído, olhando, procurando as cores, vocês sabiam que essa brincadeira, ela ativa aqui o raciocínio? Ela faz parte, por exemplo, também do raciocínio lógico. Ela ativa a sua atenção também, porque você tem que combinar a cor de uma ponta com a cor da outra ponta e também a do meio. São 3 cores em cada palitinho para você fazer as combinações ali. Tem o seu nível de dificuldade também. E é bem legal de fazer, minha gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E aí eu termino esse vídeo de hoje dizendo para vocês que brincadeira para criança é coisa séria. Nunca deixem de brincar, nunca deixem de se divertir, de sorrir. E até mesmo quando vocês estiverem fazendo uma coisa, por exemplo, que não seja uma brincadeira, por exemplo, né, gente? Cuidando, ajudando mamãe e papai em casa, fazendo uma atividade da escola, que não seja uma atividade envolvendo uma brincadeira, por exemplo, façam sempre de boa vontade, tá bom? Lembrem das pedras grandes que nós já estudamos. Faz as coisas que são essenciais, que são prioridades. Faz tudo bem organizadinho, faz no tempo certo, porque aí depois vocês vão ter um tempão aí para poder fazer outras coisas que vocês gostam também. Brincar é uma opção, tá bom, pessoal? Então, olha, beijo da tia Angélica. Até a próxima!